Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforma e pela revista Em Comunidade. Hoje nós temos o imenso prazer de receber o advogado, militante, petista de primeira hora, José Dirceu. Pedimos a você que, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e multiplique essa mensagem. Seja bem-vindo, Zé Dirceu. Uma honra recebê-lo. Prazer é meu. Uma boa tarde. Muito bem-vindo. Obrigado, Zé Dirceu, por ter aceito este convite da Rádio Transforma para uma entrevista. Zé Dirceu foi chefe da Casa Civil do governo Lula, não é? E naquela ocasião já começamos a perceber a perseguição que o governo Lula sofreu, não é? A imprensa sempre malhou muito o governo PT, sempre quis criar crises e tudo mais. O senhor pode dizer um pouco para nós sobre esse momento, por favor? Realmente, o governo do Lula, logo no início, já enfrentou uma oposição do PSDB, das forças conservadoras, mas também da grande mídia. O fato mais aterrador foi a tentativa de desqualificar a Bolsa Família, né? Poucos se lembram disso. Houve uma tentativa persistente, principalmente das organizações Globo, para desqualificar o Bolsa Família, que se transformou num modelo de programa para o mundo todo. Nós já esperávamos, evidentemente, não tínhamos ilusões com relação à disputa política no Brasil, porque o Lula, ao assumir o governo, sinalizou claramente com algo que no Brasil é uma heresia, que é a distribuição de renda, que é combater a desigualdade, a fome, a pobreza, e também com a retomada do projeto de desenvolvimento nacional, soberano, a integração sul-americana, peça importante do tabuleiro de xadrez que o Lula e o Celso Amorim montaram no mundo. A iniciativa com a África Ocidental, a África Portuguesa, a iniciativa dos BRICS, do IBIS, ou seja, nós fomos desenvolvendo um projeto de distribuição de renda, dar de novo um papel para as estatais, para os bancos públicos, retomar investimentos na área de saúde, educação, ciência e tecnologia, e principalmente os programas sociais. O governo do Lula ficou marcado pelo aumento do salário mínimo, pelo aumento das aposentadorias, da previdência social, e também por investimentos como o Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, e na infraestrutura. O país multiplicou suas exportações por 10, aumentou sua capacidade energética em mais de 70%, construímos 3 grandes hidrelétricas, iniciamos a construção, que hoje salva o Brasil, das térmicas a gás. Foi também como se iniciou a opção pelas eólicas e pela energia solar. Um governo, portanto, que afetou interesses poderosos no Brasil. E afetou particularmente depois do pré-sal, porque o pré-sal dava uma renda para a nação, poderia dar, né? Além do desenvolvimento tecnológico, do arrasto da indústria, como foi a indústria automobilística na década de 60, 70, a indústria de óleo e gás, particularmente a construção naval, a engenharia de projetos e a indústria pesada, com o pré-sal e o impulso às exportações de capital, tecnologia e serviço financiada pelo BNDES, o Brasil mudaria de qualidade do seu desenvolvimento. É verdade que enfrentávamos outras dificuldades, um câmbio valorizado, ameaça à indústria, insuficiência da política de desenvolvimento científico, tecnológico e educacional, mas a verdade é que quando o pré-sal surge e o Brasil passa a adotar uma política externa, pode-se dizer, soberana, toca o alarme nos Estados Unidos e começam as conspirações, porque o pré-sal daria ao Brasil um passaporte para o futuro. Porque se nós olharmos qualquer país que tem petróleo, como a Noruega, para dar 2 exemplos, os Emirates ou a Arábia Saudita, o fundo soberano é uma apropriação pela nação da renda do petróleo, que agora, depois de Temer e Bolsonaro, estará nas mãos de 12
8, 12 grupos internacionais e nacionais. A nação vai perdendo uma riqueza que poderia transformá-la, porque o principal objetivo nosso com pressão era investir em saúde, educação, ciência, tecnologia e meio ambiente, ou seja, mudaria o Brasil. Então, nós retrocedemos esses últimos 5 anos, né, ao passado, na verdade, né, um desmonte do Estado Nacional, porque o Brasil tem um estado de bem-estar social. Às vezes não há consciência disso nem no próprio Brasil, porque a Constituição de 88 consagrou e consolidou uma luta de mais de 70 anos pela educação pública gratuita com material escolar, didático, transporte e merenda. A educação pública gratuita, as instituições científicas, o Brasil é uma potência científica, o SUS, que é um sistema também exemplo para todo mundo, com todas as suas deficiências, problemas, até porque vem sendo desmontados, a cortes de gasto, tiraram de nós a CPMF, que era um imposto sobre transações financeiras que financiava a saúde, mas, junto com a Previdência, com o salário mínimo, com o 13º, com o seguro-desemprego, Bolsa Família, são instrumentos importantíssimos para garantir a participação da classe trabalhadora na renda nacional para além do salário, como o lazer, a cultura pública, né? São essas políticas. E o papel do Estado é uma heresia, e o Brasil está atrasado, né? O Brasil ainda está na austeridade fiscal, ainda está no austericídio, no teto de gasto, a regra de ouro, privatizações, aquilo que fracassou na América do Sul. E a prova disso é que a América do Sul está praticamente em rebelião popular, né? Colômbia, Equador, Peru, Chile, Paraguai, fora da Bolívia. O que nós estamos vendo na América do Sul é uma negação e pelo fracasso total de atender às demandas populares, né? A luta por justiça social, mesmo por crescimento e desenvolvimento dos países da América do Sul. Quando há crescimento, como houve no Chile, muito houve, no Peru, muito, não muda a estrutura social, porque não se faz uma reforma tributária e do sistema bancário financeiro, no caso do Brasil. Sem distribuição de renda, sem que os impostos sejam sobre a riqueza e a renda e o patrimônio, e não sobre bens e produtos. No Brasil, quem paga imposto é a classe trabalhadora. O 1% que tem 1/3 da renda, os 10% que tem metade da renda nacional, que é um escândalo, não paga imposto. Então, nós estamos vivendo... Tudo o resto é consequência, dívida pública, déficit público, baixo nível de produtividade, pouco desenvolvimento científico e tecnológico. Todas as crises que nós estamos vivendo são produtos de uma estrutura que está ultrapassada no mundo, porque a própria Europa, os próprios Estados Unidos já se deram conta que esse modelo neoliberal, de controle absoluto do capital financeiro, levou o mundo a esse impasse que está vivendo, e o Biden, inclusive, começou, como depois da Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods deu início a uma reestruturação do capitalismo. Eu acredito que o Biden inicia uma reestruturação do capitalismo. Vocês veem a situação da Europa, onde está Portugal, 2008 e 2009, trilhões, 2011 12 trilhões, inflação zero, juros zero, agora de novo trilhões, e não há crescimento porque a concentração de renda criou um subconsumo. E tem um problema grave que o bônus demográfico venceu na Europa. Sem migração, como há um rechaço à migração, um crescimento da extrema-direita. Se bem que as eleições agora parecem que estão indicando um enfraquecimento da extrema-direita. Na Europa, aliás, a Itália foi governada e a Espanha, e a França está sob o risco de ser governada, e o crescimento na Alemanha, ex-oriental, na Áustria, na Bélgica, na Holanda, é visível. Parece que as eleições estão apontando outro rumo, veremos. Mas o quadro que levou ao golpe que destituiu a presidência Dilma e ao processo sumário de exceção político, que agora foi anulado e o juiz que o presidiu declarado suspeito, que levou Lula à prisão, foi o papel que o Brasil passava a assumir no mundo e que o povo passou a assumir no Brasil com os governos nossos. A questão do Brasil é que as nossas elites, mas o que nós estamos vendo no Brasil hoje, e as pesquisas estão mostrando, é uma tomada de consciência fantástica pela imensa maioria da população da desigualdade, muito importante, acompanhado
da desigualdade de gênero e raça, inclusive da criminalização pelas polícias, né, do jovem negro, da jovem negra, uma tomada de consciência que é necessária uma reforma tributária sobre os ricos, uma tomada de consciência que o Estado é o indutor do desenvolvimento. As pesquisas da Oxfam, que foram publicadas agora, revelam esse novo Brasil, que surgiu, que já é consequência dos 2 anos e meio de Bolsonaro. O Bolsonaro está criando oposição, consciência, luta, movimento, e principalmente juventude, mulheres, novos movimentos, novas temáticas. Então, o Brasil está começando a entrar em sintonia com o resto da América do Sul, que é a luta para superar o neoliberalismo, particularmente no caso do Bolsonaro, um governo de extrema-direita militar, que ameaça a democracia, que tem como objetivo uma ditadura, um governo obscurantista que nega a ciência, responsável por essa tragédia humanitária que o Brasil está vivendo, porque ele nega a vacina, nega o isolamento social, prega a contaminação coletiva como solução, ou seja, a morte de milhões de cidadãos e cidadãs. É um governo fundamentalista religioso. É necessário virar essa página e também, ao mesmo tempo, eleger um governo que faça essas mudanças que o mundo começa a vivenciar e que o Brasil, evidentemente, necessita com urgência. Porque o Brasil é o 5º país do mundo em território, 6º em população, uma das 10 maiores economias do mundo, tem soberania de alimentos, de energia científica, tem um dos maiores mercados internos do mundo, tem a América do Sul toda aqui, sedenta de uma integração econômica, como constituiu a União Europeia. Evidentemente, um outro momento serão outras as políticas de integração, mas que é uma realidade histórica, cultural, geopolítica. Né? Nós pertencemos à América Latina, né? Ao mundo ibérico, hispânico, africano, indígena. Né? Isso que nós somos. Eu acredito que o Brasil, Bolsonaro, que é uma tragédia para o país, mas, ao mesmo tempo, acho que o Brasil está tomando consciência da necessidade de superá-lo. Estou muito otimista com relação a isso. Eu começo ouvindo, eu começo a ficar otimista também, mas eu tenho receio desse golpe, porque ele está planejando um golpe militar mesmo, não é? Ele espalhou militares pelo poder, por todas as esferas de todos os lugares de serviço público, locais que são chave, ele colocou militares, e isso não o preocupa? Como é que nós podemos reverter isso? E ainda pegando o gancho, porque chegaram várias perguntas assim, porque a direita está fazendo um papel de destruir um pouco as coligações de esquerda, não é? Está desunindo a esquerda. O próprio Ciro é um fator que a gente fica sempre... Era um quadro importante da gente agregar, mas ele não se junta, ele não ajuda, não colabora nesse sentido. Não é? Como é que o senhor vê isso agora para as próximas eleições? Que cenários o senhor vislumbra? Realmente a questão militar, o partido militar, como está hoje tomando consciência no Brasil, é um problema grave no Brasil. Os militares foram presença política institucional no Brasil, na política, na disputa pelo poder, desde a República, desde a fundação da República, que foi feita pela espada. Depois nós tivemos tenentes. Quando tivemos a Revolução de 30, que os tenentes tiveram a participação, a insurreição de 35, comunista, o levante integralista de 37. Tivemos o Estado Novo, fascista, que copiou a Constituição polonesa, não precisa dizer mais nada, o general Piłsudski, né? Que combateu ao lado das tropas nazifascistas. E tivemos 21 anos de ditadura militar, tentativa de golpe em 50, em 54, em 57, em 61, em 55 fracassou porque o exército se dividiu e o Lott deu um contragolpe e deu posse para o Juscelino. Em 61, porque o Brizola se levantou em armas no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, armou o povo, conseguiu o apoio da brigada, dividiu o terceiro exército, convocou o país numa rede de ilegalidade e levantou o país. Mas em 64 eles triunfaram. E nesses de 88 até agora, as escolas militares e as Forças Armadas continuaram, né, nos quartéis, saíram da arena política, mas continuaram com uma autonomia, né, da educação, das promoções, né, que
manteve a mesma ideologia. É inacreditável que o discurso médio do Bolsonaro e da média dos oficiais das Forças Armadas é da Guerra Fria, é do nível interno, da segurança nacional, né? É de alinhamento com os Estados Unidos contra a China. E é um discurso que o povo não sabe votar, que o Estado é que unifica a nação, não o povo, que unifica e representa a nação, não o povo. Então, nós estamos vivendo um problema sério, porque o governo é militar, os militares fizeram uma intervenção política ilegal, inconstitucional, ao pressionar o Supremo a vetar o habeas corpus do Lula, que o Lula seria candidato e venceria as eleições, ao apoiar o golpe e ao sustentar, apoiar, dar de programa para a candidatura do Bolsonaro. Isso hoje é confissão do ex-comandante do Exército no livro Memória do Vilas Boas. Se nós lermos artigos que o vice-presidente Hamilton Mourão publicou no jornal Estado de São Paulo, nós vamos ver que, e agora mesmo uma entrevista de um general da ativa, presidente do Poder Judiciário Militar, do Superior Tribunal Militar, Luiz Carlos Gomes Matos, dá uma entrevista política. Quer dizer, o militar não pode dar opinião política, muito menos participar de política. Imagina isso na Grã-Bretanha. Um militar e um presidente do Supremo Tribunal. Não é apenas um militar, é um militar e presidente de um Supremo Tribunal. E, inclusivamente, ameaçando que a oposição está a esticar demasiado a corda e, se a oposição esticar demasiado a corda, ela pode partir. Isto é, está a ameaçar claramente com o golpe. Faz profissões de fé nas urnas, na democracia, põe o Fernando Henrique como esquerda. Então, para eles, assim, todo mundo é marxista, comunista, esquerda. Então, nós estamos vivendo um problema grave. Agora, só há uma saída, mobilização popular. A única saída para impedir golpe. O que aconteceu no Chile, que impediu a repressão militar na Colômbia e no Equador agora, porque eles colocaram o exército na rua, mas viram que não era a solução. Não há outra solução. Evidentemente, uma aliança o mais ampla possível, democrática, anti-Bolsonaro, para enfrentar as ameaças de golpe. Outra questão são as alianças para a eleição de 22, que nós queremos construir com o Partido Socialista Brasileiro, com o Partido da Solidariedade e do Socialismo, o PSOL, né? Socialismo e Liberdade, né? O PSOL, e também com o PCdoB. É verdade que o PDT seria naturalmente um aliado para nós construir uma frente de centro-esquerda no Brasil, mas o Ciro optou por outro caminho que está fundado na oposição ao lulismo, ao lulopetismo, né? É o que ele chama, né? E de nos acusar de, como a Lava Jato nos acusou, como a direita nos acusa, né? De ser uma organização criminosa. Agora mesmo diz que não vota em bandido, né? Voltou a repetir que vai para Paris se for necessário. Quer dizer, chamando o Fernando Haddad na prática de bandido, indiretamente de bandido. Então, esse é um problema que nós não vamos ficar debatendo, discutindo, nos opondo ao Ciro Gomes. Ele fez uma opção, o PDT está acompanhando, com contradições já internas, é uma questão do PDT e do Ciro. Nós vamos construir uma aliança política nas ruas, para enfrentar o bolsonarismo, como as manifestações de 28 de maio de 19, que a presença das mulheres, dos jovens, foi fantástica. São 600, 700 entidades, são milhares de movimentos de cultura, movimentos de defesa da vida, antirracista, LGTB, de igualdade de gênero, movimentos que lutam contra a desigualdade social, por melhores condições de vida no Brasil todo, que estão surgindo, se reestruturando, se organizando e lutando. A única maneira de enfrentar ameaças de golpe é a unidade de todas as forças democráticas, mesmo que não seja de esquerda, e as ruas, a mobilização. E a denúncia, inclusive a denúncia internacional, que nós precisamos sempre estar atento, porque é um governo isolado, quase para internacional, né? O desserviço que o Bolsonaro fez à imagem do Brasil no mundo, das relações diplomáticas, comerciais, culturais do Brasil, porque ele ataca a ciência, a cultura, a universidade, ataca a liberdade. No fundo, ele é contra a democracia, contra a liberdade, porque ele não admite que haja outro pensamento a não ser o dele. E essa exploração da religião. Bolsonaro nunca foi homem de religião, nunca foi homem de igreja,
Isso é uma exploração política que ele faz. Nosso povo é um povo cristão, Mas é um povo português, isso é óbvio. eu peço-lhe desculpas, José Dirceu, por interromper, mas há uma questão muito importante. É que Bolsonaro tem os grandes líderes religiosos, os mais importantes líderes religiosos dos neopentecostais ao lado dele, nomeadamente um Silas Malafaia, o Macedo, o Ribeiro Soares e outros que estão do lado dele. E esses, inclusivamente, através da exploração de crendices populares, do desespero, que no fundo é a exploração do desespero, acabam não só por ser o grande suporte do Bolsonaro, mas acabam por ser também uma espécie de sangria da riqueza do Brasil, porque eles apropriam-se de uma boa parte da riqueza do Brasil, que é sabido que mandam inclusivamente para o estrangeiro. A oposição, e particularmente o PT, faz tensão de combater esse tipo de forças que, no fundo, são protofascistas? Sim. Veja bem, são questões diferentes. Religião não se discute, não se combate. No Brasil, a liberdade religiosa, o Estado é laico. O que não se pode é aceitar que uma religião vete a outra, combate. Mas eu peço desculpa, mas aquilo que eles praticam, nós temos aqui em Portugal a percepção de que não é religião nenhuma, que é uma burla pura e simplesmente. Aqueles que vendem azeite benzido e que vendem vassouras para expulsar o capeta, e aqueles que vendem feijão para curar a Covid, isso não é religião nenhuma. Isso é apenas uma burla, isso é crime. Eu estou dizendo da religiosidade cristã do povo. Nós não podemos discutir religião, nem podemos vetar que os evangélicos ou neopentecostais façam política, porque a Igreja Católica sempre fez política no Brasil, teve até um partido, o PDC. A Igreja Católica sempre teve rádios, televisão, sempre teve poder, né, material. Mais do que isso, apoiou o golpe de 64. Era a marcha da família com Deus pela liberdade. Os evangélicos, empresas, aproveitadores, exploradores do sentimento religioso, em parte, algumas, estão fazendo política. O que nós temos é que ver que a metade do eleitorado evangélico não vota no Bolsonaro, vota no Lula. Isso é chamar realidade. Segundo, que há evangélicos que não são neopentecostais, presbiterianos, anglicanos, batistas, luteranos, e mesmo dentro dos evangélicos, se você observar a bancada evangélica na Câmara dos Deputados do Brasil, certas igrejas têm pouco peso. A Igreja Universal Reino de Deus, por exemplo, que parece igreja hegemônica, não é. É mais as Assembleias de Deus. Então, há muita diferenciação entre eles também. A pauta e a agenda do Bolsonaro é explorar a questão religiosa, da família, da pátria, Deus, que vocês conhecem. Né? Tiveram Salazar, tiveram Franco. Né? Nós sabemos que essa questão só um povo unido, uma nação só, que nega que exista negros e negras, pretos e pretas e brancos, nega que exista pobres e ricos, homens e mulheres, ou homossexuais, termina como terminou os regimes nazifascistas. Então, nós temos que combater essa ideologia, essa exploração religiosa. Agora, nós temos que atentar para o fato que as igrejas neopentecostais ganharam base popular, porque também estão ao lado do povo. A verdade é que é um espaço de acolhimento, um espaço festivo, um espaço de família. Eles têm programas na televisão para conflitos familiares, eles fazem programa de cesta básica, eles fazem solidariedade social, eles criam clínicas para, às vezes os tratamentos, inclusive, são condenáveis, mas clínicas que atendem a necessidade das mães que estão com filho. Quer dizer, a ausência do Estado e a nossa ausência na luta popular nos bairros, nos territórios, nos últimos 15 anos, produziu também esse fenômeno político. E a conivência dos governos, às vezes da lei, porque há ilegalidades flagrantes na atuação, muitas vezes das igrejas e dos meios de comunicação das igrejas. Agora mesmo, se autorizou no Brasil terceirizar praticamente um canal de televisão. Então, como a legislação
deixou isso em aberto, e há uma interpretação que eu considero errada da legislação, mas que tem que ser discutida nos tribunais, você pode ter uma televisão e alugar o tempo inteirinho para uma igreja. Então, nós estamos com um problema grave no Brasil, que é esse problema da exploração religiosa e exploração da boa-fé do povo, comercial, empresarial. Né? Estão se formando aí grandes fortunas, grandes impérios. Não é à toa que o governo de Angola, né, e o próprio governo de Portugal... Aliás, em Portugal há uma investigação gravíssima que eu li nos jornais portugueses sobre, na verdade, o crime de sequestro de crianças, né? Sim, sim. Crime de sequestro de crianças e orfanatos em Portugal, né? Sim, mas colocou aí uma questão importantíssima e eu iria insistir nessa vertente. Por um lado, é a questão do abandono do Estado e vamos lá ver, do próprio PT, que se transformou um pouco num partido de poder e, portanto, num partido burocrático e deixou de ter as suas ligações profundas à sociedade, às pessoas, e dialogar com as pessoas. Passou a ser uma organização, uma máquina que vive muito dentro dela própria em vez de se ligar às pessoas. Por outro lado, e isso queria também comentar, há uma crítica muito grave que fazem ao PT, que é esta, é que todas aquelas políticas sociais que foram tão importantes para o Brasil, para as classes baixas, no entanto, o PT fê-las à custa das classes médias, alienando o apoio das classes médias e não conseguindo enfrentar a minoria para o ocidente do Brasil. O que gostaria que se pronunciasse sobre isso. Primeiro, sobre o abandono da ligação à sociedade, da interligação direta do PT e se calhar dos próprios sindicatos. É um problema que o sindicalismo precisa de ser repensado a nível mundial, entendo eu, portanto, a ligação do partido, dos sindicatos que estiveram na origem do partido, aos cidadãos, à vida concreta das pessoas, do dia-a-dia, até resolver esses conflitos pessoais, intermediar pelo menos esses conflitos pessoais que frequentemente surgem entre as pessoas e que fazem o essencial da sua vida e que essas igrejas neopentecostais têm procurado solucionar da maneira que nós sabemos que é apenas com o interesse de acabarem por receber os dízimos ou os trízimos e isso tudo, mas fazem. Por outro lado, há o problema de o PT ter deixado incólume o poder, o grande poder económico e ter feito políticas sociais muito importantes, mas tê-las feito à custa das classes médias, melhor dizendo, que alienou com isso. Essa é uma questão que merece um outro programa, né? Muito complexa. Em primeiro lugar, é fato, e o PT reconhece, está fazendo um giro para os territórios, para as redes sociais, uma renovação de direções. O PT tem cotas, tem paridade de homens e mulheres, é o único partido que tem isso no Brasil, tem cotas para índios, negros, jovens, LGTB. Agora, nas eleições de 20, se expressou na eleição de muitos jovens, né, que expressam essa diversidade. O PT reconhece. Agora, isso é relativo, porque o Haddad teve 32 milhões de votos nas eleições, depois da Lava Jato, depois do processo sumário, político de exceção que prendeu o Lula, depois do golpe. Então, é verdade que nós precisamos fazer um giro, reconhecer essa institucionalização, essa prioridade para o político eleitoral institucional, descolamento do partido das bases dos territórios, mas também é verdade que o partido tem, sim, lideranças importantes, movimentos, força política e social, senão não teria sobrevivido ao que aconteceu, não dá como explicar. Agora, é verdade que foi um erro e uma insuficiência nossa. Também é verdade, mas relativa também, sobre as classes médias, porque, de qualquer maneira, criamos uma nova classe média. O problema é que nós não fizemos a disputa política, cultural e ideológica, a organização daqueles que eram beneficiados pelas nossas políticas. Agora, o PT favoreceu
conjunto da sociedade brasileira. Agora, por que o PT não fez mudanças estruturais nos meios de comunicação, no poder judiciário, nas Forças Armadas, no próprio sistema político? Porque o Lula é o único que governou sem maioria no parlamento. A Frente Ampla tinha, o peronismo tinha, o Evo Morales tinha, o Rafael Correa tinha, o Chaves tinha, o Leonel Fernandes na República Dominicana, o Martim Torrijos no Panamá, a Frente Farabundo Martins, e hoje o André Lopes Manuel Obrador tinha e acabou de conquistar, que é um problema da estrutura política institucional brasileira, que foi uma herança da ditadura que nós perdemos na Constituinte. Muitos se assustam que o PT votou não na Constituinte. Assinou, mas votou não. Votou não por causa do papel das Forças Armadas, o artigo 142, de garantia da lei e ordem e das instituições, votou por causa do Poder Judiciário, votou por causa do meio de comunicação, votou por causa do mínimo de 8 deputados, máximo de 70, que é eleição para o parlamento no Brasil, que representa a nação é a Câmara, o Senado é uma Câmara alta revisora, que é também um problema, porque representa a federação, mas tem mais poder que a Câmara, tem uma iniciativa legislativa, é revisor, que não é comum isso nas democracias, né? A Câmara é deformada, então nós temos um problema político. Para fazer mudança, precisa ter maioria na Câmara. Ou o Judiciário interpretar. Eu peço desculpa novamente por interromper, mas parece-me que é completamente ingovernável um país que tem 34 partidos na Câmara. Como é que é possível governar com 34 partidos? Teria de haver uma lei eleitoral. Teria de haver uma lei eleitoral que estabelecesse tetos mínimos, por exemplo, o limite mínimo de 5%, como sucede na Alemanha, ou um apuramento do género que existe em Portugal, que é o método D'Hondt, que favorece as maiorias, não é? Essa questão nós discutimos, o PT defendeu a cláusula de barreira, o PT defendeu a fidelidade partidária, defendeu uma reforma na legislação eleitoral com voto distrital misto ou voto em lista, mas nós perdemos. E o Lula mandou uma proposta de reforma política, não é verdade que nós lutamos, mandou para a Câmara, lutamos, e mais, a Dilma pediu uma constituinte exclusiva para fazer reforma política. Ela já estava vendo, aí acusaram ela de chavismo, absolutismo, porque a direita queria nos derrubar. Depois que o Aécio perdeu, Aécio Neves, ex-governador de Minas, senador pelo PSDB, perdeu a eleição de 14, eles optaram pelo golpe, optaram por fazer o impeachment. Depois já são consequências, mas eu reconheço que as questões levantadas, que você bem pontuou, são reais e que nós temos que enfrentar esses problemas. Né? A renovação da autorreforma dos partidos políticos. Dos sindicatos é mais grave ainda, porque teve automação, robotização, precarização, reforma da Previdência, reforma trabalhista, golpe militar, prisão do Lula. O movimento sindical perdeu o pé, está começando a se autorreformar, a se recolocar, inclusive a unidade entre as 10 centrais sindicais. Estão hoje lutando pela vacina, pela vida, pela saúde, pelo emprego, né? Pelos programas Proname, pelos programas como o BEM, que protege o emprego com a redução do salário, mas com a complementação pelo seguro-desemprego, que evita demissões em massa, e defendendo a vacinação e a proteção dos locais de trabalho que voltaram, né, a produzir, ou a vender, ou a prestar serviços, que é uma realidade. A economia brasileira, o isolamento social praticamente no Brasil, praticamente não existe, porque o Bolsonaro conseguiu, com a pressão sobre os governadores, prefeito, com a pregação negacionista dele, de certa maneira, ele diminuiu muito o índice de isolamento social. Felizmente, a vacinação agora, apesar dele, começa a avançar no Brasil. Muito obrigada a vocês que nos seguiram até aqui. Pedimos mais uma vez que compartilhem, que ajudem a multiplicar esse programa. Até o próximo programa em Foque, com a segunda parte dessa entrevista com José Dirceu. Em Foque. A lusofonia em foco.